comigo, minha autarquia. Princípio da insignificância. Você sabia que no direito penal a capacidade lesiva ela é observada quando aquele crime ele é julgado? De modo que, como já foi explicado aos senhores sobre o princípio da fragmentariedade, em que o direito penal só se manifestará para julgar aqueles crimes que ofenderam os bens jurídicos, os objetos jurídicos de maior relevância? Pois bem, se aquele fato, aquele ato lesivo, ele for praticado de forma insignificante, isto é, não só o ato, a forma de praticar, mas também o que ele atingiu, não for de grande relevância para o direito penal, aquilo não será punível. Por quê? Porque, de acordo com a tipicidade material, não há grande valoração no resultado. Assim sendo, a tipicidade material cairá, o fato deixará de ser típico e a conduta deixará de ser interpretada como criminosa. Vamos ao quadro. Princípio da insignificância, partindo da premissa de que, de acordo com o princípio da fragmentariedade, direito penal não vai se manifestar ante a bens jurídicos de pouca relevância. Posto que, quando se fala de insignificância, falamos da capacidade lesiva. Ora, todo crime ele vai lesionar, ele vai lesar, ele vai agredir, ofender um bem jurídico tutelado. A capacidade lesiva da conduta, da ofensa e o objeto que foi ofendido, ambas as coisas serão observadas e existem requisitos que os tribunais superiores já entendem que a partir desses requisitos pode ser feita uma valoração do resultado. Há quem diga que quando é uma questão patrimonial, o limite é 10% de um salário. Mas já aconteceram julgamentos em que o objeto furtado custava mais de um salário mínimo. Todavia, eu te convido a olhar para o outro lado da balança, em que, num furto de um produto que custe até um salário, se essa pessoa que é dono, e eu não estou protegendo o criminoso, esse um salário não tem muita relevância para essa pessoa, tanto quanto a liberdade tem para o agente do crime, o direito penal vai observar isso. Ele vai valorar a liberdade. Ficou claro isso? Por isso que existem requisitos em que será observado, eu fiz aqui um mnemônico, o IRAM, a inexpressividade da lesão, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, a ausência de perigo da ação, mínima ofensividade da conduta. Resumindo, em crimes contra o patrimônio, com o uso de violência e ou grave ameaça, não se usa o princípio da insignificância. Mas você me pergunta, Taurino, por que usar o princípio da insignificância? Eu vou te explicar. Um crime,
ele é um fato típico, ilícito e culpável. Lembra disso? São os elementos lá da teoria do crime. O fato típico, ele compõe a conduta, que é o ato. Pegando como exemplo aqui, o furto é o ato de furtar. O resultado de um furto é o quê? É a transferência do patrimônio sem autorização do dono. Passa de uma mão para outra. O nexo é o que liga a conduta ao resultado. Se aquela conduta produziu aquele resultado, esse é o nexo causal. E aqui o mais importante para nós e para a sua prova, a tipicidade. Por quê? Eu estou explicando essa questão de princípio da insignificância ser aplicado ou não naquele crime. Porque a tipicidade, como elemento aqui do fato típico, subitem, ela pode ser formal ou material. Tipicidade formal é a subsunção, é o encaixe, é a adequação da conduta ao tipo penal. O que foi praticado no mundo natural está escrito no Código Penal, então houve encaixe, é crime. Isto é tipicidade formal. E a tipicidade material, Taurino, é o quê? Tipicidade material é valorar, é a valoração do resultado. Como é que faz essa valoração do resultado? Da seguinte forma: o que esse resultado ofendeu? De que forma foi praticada a conduta? Porque se na tipicidade material, quando valorar o resultado, for observado que é aplicável o princípio da insignificância, será anulada a tipicidade material. Por consequência, o fato deixa de ser típico, se tornando atípico, logo aquela conduta deixa de ser crime. Não será punido o agente do crime. Ficou claro isso? Até 10% de um salário mínimo, Taurino. Presta atenção aqui. Artigo 334 do Código Penal. Crime de descaminho. O que é descaminho? É um tipo de sonegação fiscal. É driblar o fisco para não pagar os impostos. Ok? Já é pacificado, reconhecido por lei, que até 20 mil reais no crime de descaminho pode ser aplicado o princípio da insignificância. Não me pergunte por quê. Como diria o senhorzinho Malta, não me diga, princípio da insignificância. Aprende isso porque isso pode cair na tua prova. Só caiu uma vez na OAB primeira fase e nunca vi questão sobre isso em concursos de questões objetivas. Ok? Atenção com esse exemplo. Para não falarmos apenas de crimes contra o patrimônio, para não me mostrar tão materialista, nós vamos falar de outro bem jurídico ofendido, a integridade física do ser humano. Então, há o entendimento também que uma lesão corporal leve, culposa, cabe o princípio da insignificância. Ah, peraí, Taurino, você falou que não pode ter violência. Sim, nos meios executórios.
Porque se o crime ele é culposo, não houve a intenção de praticá-lo. Foi algo que aconteceu acidentalmente ou incidentalmente, como preferir. Não houve violência no meio executório. Pode-se aplicar o princípio da insignificância. Tá, Taurino, mas quando que uma lesão é leve? Como que eu identifico isso no Código Penal? Se não tiver no artigo da referida lesão corporal especificado que é grave ou gravíssima, ela será leve. Ficou claro isso? Não se aplica princípio da insignificância em crimes que envolvam a Lei Maria da Penha, ou seja, com violência doméstica e familiar contra a mulher, em crimes contra a administração pública, salvo a exceção que eu passei para vocês de descaminho. Vocês sabem que a banca ama a exceção e por isso eu passei. E crimes contra a fé pública. Não se aplica regra, não se aplica princípio da insignificância. É isto. Princípio da insignificância remove a tipicidade, o fato deixa de ser típico, a conduta deixa de ser criminosa e o agente não é punido. Ficou claro? Então, se cair na tua prova, principalmente a questão do descaminho, você vai esmurrar a banda. Um forte abraço.